A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da Audiência Pública número 14 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para aprimoramento da proposta da Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2023-2024. Essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e transmitida ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Convido a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve de um colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tentas estrelado, e digam verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas
mas a justiça clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elvira Justina de Farias Strochen, chefe de gabinete do diretor-geral e presidente desta audiência. Por Ulisses Ricardo de Oliveira, coordenador de gestão de processos e projetos do gabinete do diretor-geral. E por Fernando Soares Ferreira Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. A apresentação hoje realizada, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL, serão analisadas pela agência antes da aprovação da Agenda Regulatória 2023-2024. A agenda é um dos principais assuntos da agência, da ANEEL, e hoje estamos dando andamento à construção desse instrumento que dará um norte regulatório para o biênio 2023-2024, tendo como premissa a pauta estratégica e de modernização do setor elétrico brasileiro. Especificamente sobre a pauta da agenda, embora tenhamos mantido a mesma metodologia dos anos anteriores, este ano consolidamos os temas estratégicos como direcionadores dos assuntos a serem tratados nesse instrumento. E a ideia principal da audiência pública é aprimorar a minuta da agenda proposta pela ANEEL. E ela foi proposta com base nos temas estratégicos e construída com a participação de todos vocês, nas discussões na tomada de subsídios e em outras oportunidades também de participação da sociedade. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos. Vai haver uma apresentação do gabinete do diretor-geral da ANEEL e depois manifestação dos expositores inscritos, e essa manifestação está limitada a 5 minutos para cada expositor. O encerramento da reunião está previsto para 12 horas. E agora vamos já passar a palavra para o servidor Ulisses Ricardo de Oliveira, coordenador de gestão de processos e projetos do gabinete do diretor-geral. Ele fará a apresentação técnica da agenda, dos assuntos da agenda. Bom dia a todos. Obrigado pela participação nessa audiência pública número 14 de 2022, que visa aprimorar a minuta de agenda regulatória proposta pela ANEEL, construída com a participação de todos vocês. O processo de construção da agenda para o próximo biênio teve início em junho, com a consolidação dos temas estratégicos. Sobre este ponto, é importante destacar que os temas estratégicos como norteadores da agenda regulatória da ANEEL estão sendo aprofundados desde o ano passado, e levar em consideração também as sugestões da sociedade desde 2020. Em agosto, tivemos a realização da tomada de subsídios número 16 de 2022 e o webinar de esclarecimentos, incluindo questões relacionadas às novas características da agenda regulatória. Depois, a ANEEL trabalhou numa minuta de agenda e no dia 25 a diretoria da ANEEL aprovou a realização da audiência pública número 14 de 2022, momento em que estamos. Após os aprimoramentos decorrentes dessa audiência pública, a proposta final de agenda será submetida à aprovação da diretoria, prevista para o dia 6 de dezembro. Os principais norteadores na construção da próxima agenda foram: primeiro, que a metodologia de elaboração foi mantida desde a sua alteração em 2019, e o principal ponto dessa metodologia foi a inserção de uma tomada de subsídios antes do início do processo de elaboração, algo que se mostrou bastante acertado. Segundo, que a partir desse ciclo, os temas estratégicos passaram a ser determinativos. No ano passado, foi dada a primeira sinalização nesse sentido, e naquele momento com caráter orientativo. Com isso, e este é o terceiro ponto,
a gente não tem mais a classificação das atividades em prioritárias, ordinárias e indicativas. Se a atividade está na agenda é porque é estratégica, e se é estratégica, é prioritária. Conforme mencionado no slide anterior, a inclusão de uma tomada de subsídios no processo de elaboração da agenda regulatória da ANEEL mostrou-se uma decisão acertada, e os números desse slide mostram isso. Tivemos 397 contribuições, a maioria relacionada a novas atividades, de 36 contribuintes, com avaliação do processo em 4,3 de 5, o que é bastante positivo. Dessas contribuições, 43% foram aceitas ou parcialmente aceitas, sendo que este percentual se refere ao que entra no instrumento agenda regulatória. O fato de não estar na agenda regulatória não significa necessariamente que não será tratado pela ANEEL. Muitas das atividades da atual agenda terão continuidade, e isso foi destacado nos documentos divulgados e no webinar ocorrido no dia 31 de agosto. Como resultado da tomada de subsídios, tivemos 36 atividades estratégicas inseridas na minuta de agenda para o próximo biênio, sendo 11 atividades novas e 25 atividades decorrentes da atual agenda. Dessas 36 atividades, 25 devem contemplar análises de impacto regulatório, entre previstas e as que já passaram por esta fase. 5 se enquadram como dispensa e 6 não se aplicam. Agora vamos mostrar as atividades estratégicas previstas para a nova agenda regulatória da ANEEL, mas sobre um novo prisma. Até então, nós sempre tratávamos das atividades por segmentos: distribuição, transmissão, geração, mercado. A palavra segmento, por si só, passa a ideia de separação, divisão. Mas o que se busca, na verdade, e sempre se buscou, é o tratamento dos assuntos de forma integrada. Inclusive, na agenda regulatória existe a coluna da área coordenadora, responsável pela condução do processo, e outra coluna contendo as demais áreas responsáveis pela atividade. Mas todas são responsáveis. É claro que a ANEEL está sempre buscando aperfeiçoamento neste ponto, e isso, inclusive, foi destacado durante a reunião pública da diretoria ocorrida no dia 25, que deliberou sobre essa audiência pública. E o tratamento das atividades, considerando os temas estratégicos e não os segmentos, é mais uma quebra de paradigma nesse sentido. No tema estratégico Abertura do Mercado, nós temos uma atividade estratégica que é aprimorar a regulamentação que trata da comercialização varejista. Nesse slide temos uma legenda que servirá para todos os demais slides. Novas atividades estão assinaladas em verde e atividades da atual agenda em azul. No tema estratégico Acesso ao Sistema de Transmissão, nós temos 3 atividades. Aperfeiçoar a regulamentação associada à contratação de uso do sistema de transmissão, regulamentar o acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis, regulamentar o uso fundiário no entorno de subestações de rede básica. De imediato percebemos aqui, e em outros slides também, como que a visão do tema estratégico ao invés do segmento proporciona melhor concepção da natural integração entre os assuntos. Acesso ao sistema de transmissão engloba 2 segmentos, algo que não seria percebido num primeiro momento se estivéssemos tratando por segmentos. Inclusive, os temas estratégicos passaram a ser mostrados na minuta de agenda regulatória antes do segmento, para efeito de consolidação dessa nova organização da agenda regulatória. No tema estratégico Aumento da Satisfação do Usuário, nós temos 2 atividades. Avaliar as ações para aumentar a satisfação do consumidor em relação à prestação do serviço de distribuição e estabelecer padronização nacional do código da unidade consumidora. No tema estratégico Eficiência da Operação do SIM, nós temos uma atividade: aprimorar regulamentos sobre critérios de confiabilidade no sistema de transmissão. No tema estratégico Governança do ONS, nós temos uma atividade: aprimorar os procedimentos decisórios do ONS. No tema estratégico Inovação e Eficiência Energética para a Transformação do Setor Elétrico Brasileiro, nós temos 3 atividades: regulamentar o Programa de Energia Renovável Social destinado a consumidores de baixa renda, estabelecer critérios para reconhecimento de instituições de pesquisas pela ANEEL para recebimento de recursos do Programa de P&D regulado, regulamentar as campanhas de consumo consciente.
No tema estratégico Inserção de fontes renováveis no sistema, nós temos 4 atividades. Promover adequações regulatórias para a implantação e exploração de usinas offshore, estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração, regulamentar o constraint off de centrais geradoras solares fotovoltaicas e regulamentar o constraint off de gerações hidrelétricas. Tema estratégico, metodologia para a revisão das tarifas de geração, transmissão e distribuição, nós temos 4 atividades estratégicas. Revisar o submódulo 9.1 do PRORET, custos operacionais. Revisar o submódulo 12.1 do PRORET, revisão periódica das receitas de geradoras. Avaliar os submódulos de revisão da RAP e revisar o manual de controle patrimonial do setor elétrico. No tema estratégico modernização das tarifas de distribuição e transmissão, nós temos 3 atividades. Regulamentar a modernização das tarifas de distribuição, regulamentar os sandbox tarifários e regulamentar a modernização das tarifas de transmissão. No tema estratégico modernização do segmento de distribuição, temos 4 atividades. Aprimorar a Resolução Normativa 482/2012, que trata de micro e mini geração distribuída, executar plano de trabalho das atividades para transição energética e modernização no segmento de distribuição, estabelecer sistemas de medição para transição energética e modernização na distribuição, estabelecer diretrizes para programas de ambiente regulatório experimental no setor elétrico. Esses 2 últimos slides são também exemplos de visão macro integrada que devemos ter para assuntos estratégicos correlatos, com a participação coordenada entre as diversas áreas envolvidas. A modernização do segmento de distribuição e a modernização das tarifas possuem vários eixos: medição, questões econômico-financeiras, depreciação de ativos, tipos de tarifa, armazenamento na distribuição. Esses assuntos precisam ser tratados de forma conjunta, articulada, envolvendo as diversas áreas, buscando-se sempre os melhores resultados. No tema estratégico Novos modelos de negócio, nós temos 2 atividades estratégicas. Aprimorar a regulamentação da prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM, promover adequações regulatórias para a inserção de sistemas de armazenamento no SIM. No tema estratégico Qualidade na prestação do serviço, nós temos uma atividade estratégica: aprimorar a regulamentação de qualidade associada às funções de transmissão em corrente alternada. No tema estratégico Segurança do mercado, nós temos 2 atividades estratégicas: aprimorar a regulamentação das garantias financeiras do mercado de curto prazo, aprimorar o processo de monitoramento do mercado de energia elétrica. No tema estratégico Segurança setorial, nós temos uma atividade estratégica: aprimorar a Resolução Normativa 843/2019, que trata dos critérios e procedimentos para a programação da operação e formação do PLD. E no tema estratégico Tratamento regulatório para a fiscalização responsiva, nós temos 4 atividades estratégicas: estudar a viabilidade de tornar públicos os procedimentos utilizados para fiscalizar o setor de energia elétrica, estudar a viabilidade de ampliar o uso de critérios padronizados e objetivos nas dosimetrias dos procedimentos dos processos punitivos, estudar a viabilidade e forma de conferir tratamento regulatório para a fiscalização responsiva e estudar a viabilidade e padronização dos parâmetros utilizados na pactuação, acompanhamento e finalização dos planos de resultados. Muito obrigado. A ANEEL agradece a sua participação. Obrigada pela apresentação, Ulisses. Ok. Agora passaremos a ouvir e registrar as dúvidas e propostas dos participantes. Representando a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, passaremos a contribuição do presidente executivo, senhor Rodrigo Sawaia.
Saudações ensolaradas, diretores da ANEEL. Apresento a seguir resumo das contribuições da ABSolar para a agenda regulatória para o biênio 2023 e 2024. Vamos lá. Em relação ao item 1 da agenda regulatória, a Lei 14.300 de 2022 determina que a ANEEL e as distribuidoras adequem seus processos e procedimentos até 6 de julho de 2022, o que infelizmente ainda não ocorreu. A ABSolar tem recebido muitas reclamações de empreendedores e consumidores sobre o não cumprimento das novas diretrizes legais por distribuidoras. Por isso, a ABSolar propõe que a reunião pública ordinária prevista no cronograma seja realizada ainda no primeiro trimestre de 2023. Já em relação ao item 6 da agenda regulatória, considerando a iminência de um leilão de reserva de capacidade, que incorpore os sistemas de armazenamento de energia elétrica, a ABSolar reforça a importância de que a regulamentação deste item seja concluída até o segundo semestre de 2023. Já em relação ao item 10, o estabelecimento de critérios para a formação do PLD é estratégico para os sistemas de armazenamento de energia elétrica, devido aos serviços que eles podem proporcionar ao Sistema Interligado Nacional. Por isso, a ABSolar recomenda a inclusão da SAIS no escopo de aprimoramento da Resolução Normativa 843 de 2019. Já em relação ao item 11º, o aprimoramento da regulamentação da prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM contribuirá positivamente para o aumento das fontes renováveis variáveis na matriz elétrica brasileira. Diante disso, a ABSolar propõe o cumprimento do cronograma apresentado devido à importância do tema para o setor. Já com relação ao item 12, a falta de regulamentação específica para constraint off cria riscos não gerenciáveis pelos geradores, prejudicando o preço da energia elétrica para a sociedade. Diante disso, faz-se necessário estabelecer e implementar com máxima urgência uma solução regulatória definitiva para o tema. Por isso, a ABSolar propõe que a reunião pública ordinária seja realizada no primeiro trimestre de 2023. Já com relação ao item 14º da agenda regulatória, a ABSolar apoia o cronograma apresentado pela ANEEL para as duas consultas públicas, mas propõe a antecipação da RPO para o segundo semestre de 2023, dada a relevância e a demora que o tema já tem enfrentado. Em relação a isso, a ABSolar também sugere uma divisão no tratamento dos temas regulatórios, primeiro em aspectos regulatórios gerais, incluindo o armazenamento com fontes renováveis, valorando sem duplicidade de cobrança esse armazenamento. Segundo, o acompanhamento regulatório para a inclusão do armazenamento no leilão de reserva de capacidade, definindo-se o MUST que será tratado ou como carga ou como geração, então isso precisa ser estabelecido. E em relação à regulamentação, estabelecer também uma regulamentação para o armazenamento conectado à rede atrás do medidor. Em relação ao item 25, é fundamental regulamentar o programa de energia renovável social previsto pela Lei 14.300 de 2022, uma vez que ele busca fomentar o uso de energia renovável por consumidores de baixa renda, com expressivos ganhos socioeconômicos. No entanto, até o momento, a Lei 14.300 ainda não foi devidamente regulamentada e as distribuidoras também não estão implementando esse programa na prática. Isso, portanto, tem gerado um atraso nesses benefícios socioeconômicos aos consumidores brasileiros e a ABSolar recomenda que seja feita a consulta pública especificamente desse item da resolução normativa, ainda no primeiro semestre de 2023. Além deste vídeo, a ABSolar encaminhou contribuições em profundidade devidamente justificadas item a item em 6 de setembro de 2022, via formulário eletrônico da tomada de subsídios número 16, material que complementa esta gravação. Por fim, agradeço em nome do setor solar fotovoltaico brasileiro pela oportunidade e atenção, colocando a nossa entidade à disposição. Abraços ensolarados e até breve. Agradeço a contribuição da ABSolar. E agora, representando a Companhia Paranaense de Energia, Copel, passaremos à exposição do senhor Júlio Brudicin Neto. Bom dia, meu nome é Júlio Brudicin Neto e venho representar a Copel nesta consulta pública. A contribuição a seguir já foi apresentada pela Copel no âmbito da tomada de subsídios 16 de 2022. Entretanto, sua inclusão na agenda regulatória para o biênio 23 e 24 não foi aceito pela agência.
A despeito dessa negativa, a Copel entende que o pleito merece atenção, pois, além de estar aderente aos temas indicados pela ANEEL passíveis de depreciação para esse biênio, também trata de lacuna regulatória já sinalizada por agentes do setor, inclusive pela própria ABRAT. Como ponto de partida, é importante chamar a atenção para o contrato de concessão celebrado entre a União e as concessionárias de transmissão, que estabelece, entre outras coisas, que a transmissora deverá zelar pela continuidade do serviço, responsabilizando-se pela reposição de equipamentos quando necessário e, para tanto, irá auferir as correspondentes parcelas de RAP associadas. Além disso, o submódulo 9.7 do PRORET estabelece o seguinte, em seu item 22. E se tratando de equipamento substituído com possibilidade de reutilização, será estabelecida a parcela de RAP para sua manutenção pela concessionária responsável enquanto fora de operação. Considera-se, a princípio, que um equipamento substituído por fim de vida útil não possa mais ser utilizado em nenhuma outra instalação do concessionário, seja por questões de natureza física ou tecnológica. No entanto, equipamentos em boas condições podem ser mantidos como uma reserva técnica, garantindo pleno atendimento em caso de sinistros ou falhas. Contudo, não há critérios claros e específicos sobre uma eventual reutilização, nem se essa possibilidade está associada à vida útil regulatória ou física, ou se é proveniente de uma análise que considere outros parâmetros. Um exemplo recente vivido pela Copel e que ilustra os efeitos da ausência de regramento para o caso é a proposta de reutilização de um autotransformador trifásico da companhia que estava instalado na subestação Cascavel. Esse equipamento teve a sua substituição autorizada pela Resolução Autorizativa 7515 de 2018 e as obras concluídas em junho de 2022. Em proposta apresentada pelo ONS em agosto último, propôs-se que esse equipamento fosse utilizado na subestação Chavantes, de propriedade da IDP Goiás, com o objetivo de prover suporte frente às dificuldades para atendimento às cargas da região da Grande Goiânia. A despeito do equipamento da Copel se encontrar fora de serviço, em razão da recente substituição, o autotransformador apresenta plenas condições de uso, constituindo a base de bens servíveis da Copel GET. As considerações e preocupações aqui apresentadas justificam-se na medida em que, para a Copel GET, sob o ponto de vista das suas operações, a continuidade desse transformador como reserva técnica da companhia proporcionaria melhores níveis de confiabilidade, redução nos riscos de aplicação de parcelas variáveis e multas, bem como na manutenção dos indicadores de indisponibilidade da companhia, em casos de eventuais ocorrências junto a equipamentos similares, reduzindo-se, assim, o tempo de recomposição na prestação dos serviços. Vale lembrar que, na ocasião da consulta pública 005 de 2019, a própria ABRAT contribuiu no sentido de propor a constituição de uma reserva técnica para equipamentos principais. Interessante notar que, caso a empresa não constitua uma reserva técnica dessa natureza, ela pode ter grandes dificuldades em garantir o pleno atendimento ao contrato de concessão, mesmo sem receita específica para fazê-lo. Embora o conceito reserva imobilizada esteja prevista no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, a regulamentação vigente não define o tratamento a ser dado para o segmento de transmissão. Da mesma forma que o equipamento substituído na subestação Cascavel da Copel GET apresenta plenas condições de ser utilizado em outra subestação, conforme requerido pelo próprio ONS, ele também estaria apto a compor a reserva imobilizada da companhia, inclusive recebendo remuneração para tal. Por todos esses elementos, corroboramos então a necessidade de inclusão desse tema na agenda regulatória para o próximo biênio. Sendo estas as considerações trazidas pela Copel a esta audiência pública, encerro a minha apresentação agradecendo esta oportunidade e parabenizando a ANEEL pela iniciativa, que tem como foco a construção da agenda regulatória para o próximo biênio. Muito obrigado. Agradeço a contribuição da Copel.
Agora, representando o Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, passaremos à exposição de sua presidente, a senhora Rosimeire Costa. Bom dia, Rosimeire Costa, presidente do Conselho de Consumidores aqui da área de concessão da Energisa no Mato Grosso do Sul. Estou aqui na qualidade de presidente, com as atribuições conferidas pela Lei Federal 8.631, para contribuir no processo de audição da sociedade, né, no que tange a agenda regulatória 23 e 24. Saúdo a todos na pessoa do nosso relator, Dr. Sandoval, saúdo os colegas, funcionários da ANEEL e demais ouvintes que acompanham aí a nossa manifestação. Inauguramos a nossa apresentação com esse slide em que a gente evidencia aí os temas mais importantes, né, para os consumidores aqui da área, no nosso entendimento, os consumidores aqui da área de concessão da Energisa no Mato Grosso do Sul. E queremos também chamar a atenção, né, desses macro temas e temas estratégicos da agenda regulatória. Nós temos que chamar a atenção para a abertura de mercado, né? Está como um item importante ali na regulação de mercado, e a nossa preocupação é sempre com o consumidor cativo. Nessa abertura de mercado, né, que está em andamento, não se está discutindo a série de subsídios, né, que se apresenta, né, para os consumidores livres, em detrimento dos consumidores cativos, né? E isso é relevante, né? Nós estamos pagando a conta da abertura quando deveria ser uma política de governo, subsidiada com recursos do Tesouro Nacional. Aqui a gente chama atenção para 36 itens da pauta que, na nossa visão, é de interesse do consumidor. Deles, nós elencamos 13 itens que estão listados nesse slide e que, na nossa percepção, eles influenciam diretamente na tarifa, na qualidade e no atendimento aos consumidores. Então, esses nós entendemos que devam ser priorizados, né, pela agência para a agenda regulatória 23 e 24. Externamos aqui com esse slide a preocupação com as outorgas que estão em andamento e que são macrotemas, né? A nossa preocupação é a abertura do mercado, né, para o ACL, os livres, e que está aí, de fato, onerando muito a nossa tarifa, nós que somos cativos, nós que estamos num ambiente regulado. Então, só aqui a guisa de exemplo, né, a gente traz essa outorga. Nós temos a manutenção dessas outorgas em 2021, são 144 pedidos para alterar cronograma, 303 pedidos para alterar características e 172 pedidos para alterar a titularidade. Então, assim, a nossa preocupação é os 50% de desconto da taxa de uso do sistema, né, na distribuição e na transmissão. É preocupante. Aqui a gente cita a lei, né, a Lei 9.427, no artigo 26, que fala dessa outorga, né, e limita que os empreendimentos sejam menores que 300 megawatts. Então, assim, os empreendedores, na nossa visão, no que está no mapa, quando a gente tem acesso aos processos individualizados, né, estão dividindo grandes projetos em menores para se beneficiar dos descontos. E com essa ação, né, acaba onerando os consumidores regulados, mesmo que o ponto de conexão seja único e esses empreendimentos pertençam a um mesmo controlador. Acho que nós temos que impedir essa subdivisão de empreendimentos, né, como uma forma de proteger o consumidor cativo. Então, por fim, né, a guisa de conclusão da nossa manifestação, a gente sempre quer
parabenizar a ANEEL por manter em constante evolução a melhoria dos atos normativos, né? A agenda regulatória, quando é amplamente discutida, é um excelente exemplo de transparência, permitindo a participação dos vários atores do setor, principalmente o consumidor que paga a conta. Então, quando a gente tem acesso prévio a esses temas, nós estamos entendendo que fazemos a nossa parte, que é chamar a atenção do regulador para essas situações que acabam, né, derivativas de legislação, que a ANEEL tem que regulamentar e que acabam aí onerando, às vezes, alguns segmentos, por vezes, onerando alguns segmentos da sociedade. Mas toda audiência pública, ela tem uma finalidade que a gente agradece muito, que é a diminuição da assimetria de informação do setor elétrico. Cada vez que a gente discute esses temas, a gente propicia que outras pessoas possam se manifestar e colocar o seu ponto de vista. Muito obrigada, bom dia a todos, boa reunião. Agradeço a contribuição da Rosimeire e, representando a Enel Brasil, passo neste momento a exposição do senhor Vanderlei Martins. Bom dia a todos. Em nome do Grupo Enel Brasil, parabenizamos a ANEEL pela condução da agenda regulatória e destacamos contribuições relevantes à modernização do setor elétrico brasileiro. Ressaltamos a importância da atividade de modernização dos sistemas de medição para a transição energética. Historicamente, os mecanismos regulatórios de tarifas e medição evoluíram pela necessidade de atendimento aos clientes. Para alcançar a modernização desejada, os atuais sistemas de medição no país encontram-se obsoletos, mas este não é um tema novo. Há mais de 10 anos, o setor discute mecanismos para possibilitar a maior inserção de medidores inteligentes no país. Sabe-se que o medidor é relevante ferramenta para a maior interação do consumidor nas redes, inserir novos mecanismos tarifários e apoiar o processo de liberalização do mercado nos próximos anos. Para que isso ocorra, há aspectos da regulação econômica e remuneração desses ativos que precisam ser endereçados, como os medidores inteligentes possuem vida útil mais curta, os investimentos em ativos fixos são reconhecidos apenas no momento da revisão tarifária, a introdução de maior eficiência energética e a potencial redução de mercado, e as empresas também assumem novos riscos operacionais que são inerentes a essa tecnologia. Sabendo disso, o Grupo Enel sugere a inclusão da remuneração dos ativos de medição no escopo desta atividade. Trazemos também contribuição sobre a inserção dos sistemas de armazenamento. Quando se fala em armazenamento, trata-se de conceito amplo que permite a consideração de diversas tecnologias. Para isso, sugerimos que a ANEEL determine objetivos de curto, médio e longo prazo. E como sugestão de curto prazo, ressaltamos a importância da regulamentação do armazenamento por baterias, para que já possam participar dos próximos leilões de reserva de capacidade na forma de potência, a partir do conceito de neutralidade tecnológica. Assim, o Grupo Enel reitera a importância do aprimoramento regulatório aos sistemas de armazenamento por baterias, resultando em maior eficiência e competitividade ao setor. Aqui destacamos outras duas contribuições. Sobre serviços ancilares, ressaltamos a importância da conclusão da CP 83, encerrada em março deste ano, que tratou do fornecimento de reativos por usinas eólicas e fotovoltaicas. O Grupo Enel destaca a importância da continuidade de regulamentação e aprimoramento dos serviços ancilares por meio de novas tecnologias e outros recursos, a partir de processos mais competitivos, como já ocorre em mercados mais maduros de eletricidade. Sobre o tema de abertura de mercado, referente ao aprimoramento da resolução normativa que trata da comercialização varejista, o MME publicou a portaria número 50 para a abertura de mercado a todos os consumidores do Grupo A,
e determinou a obrigatoriedade de representação por agente varejista na CCE. Assim, realizamos 2 solicitações: a antecipação para o primeiro semestre de 2023 desta atividade, ao invés do segundo semestre, pois isto indicará maior previsibilidade e oferecerá maior tempo de adaptação ao novo regramento. O segundo ponto diz sobre a regulamentação do supridor de última instância, sinalizando maior segurança aos agentes, tema que tem sido amplamente debatido na Europa com o cenário de crise energética. Destacamos também a importância de continuar os trabalhos já em andamento sobre o tema de sobrecontratação involuntária. Atualmente, as distribuidoras tomam a decisão de venda de energia, assumindo o risco da regra que será aplicada no futuro. É extremamente relevante ter conhecimento prévio da metodologia de cálculo, de forma a tomar melhores decisões de gestão do portfólio. O Grupo Enel solicita a inclusão desta discussão para a mitigação de risco regulatório, principalmente no cenário de transição energética e liberalização do mercado, dando maior clareza e antecipação do cálculo da sobrecontratação. Por fim, agradecemos mais uma vez à ANEEL a oportunidade de participação, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Ficamos à disposição para colaboração e eventuais dúvidas. Nosso muito obrigado. Agradeço a contribuição da Enel. Nesse momento, passaremos à exposição da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás. Ela está representada pela gerente executiva, senhora Tamar Reutemann. Olá, bom dia. Eu sou a Tamar Reutemann, sou gerente executiva da Biogás. Quero agradecer aqui o espaço da associação, poder trazer as contribuições aí para a agenda regulatória dos próximos anos da agência. Cumprimentar a todos que estão aqui na reunião, em especial a diretoria da ANEEL, e trazer os pontos aqui da Biogás em relação ao que a gente gostaria, né, que fosse tratado. Reforçar que a gente enviou a contribuição na última tomada de subsídios, já trouxemos alguns pontos, inclusive, em reunião com a diretoria, e vou apresentar aqui os 3 principais que a gente entende que são relevantes para o setor de biogás. O primeiro deles é em relação à compra de GD pelas distribuidoras, não é a micro mini geração distribuída, né, mas a possibilidade de compra de GD pelas distribuidoras. Já existe a regulamentação, mas na prática não está acontecendo. Então, existem alguns pontos que a gente entende que a agência pode trabalhar, principalmente nos preços de referência dessa compra. E, então, gostaríamos dessa atuação. O segundo, em relação ao uso de usinas virtuais, a gente apresentou isso também para a agência, falando que seria bastante interessante o agrupamento de usinas de biogás com uma figura de um agregador de carga que possa representar essas usinas perante ali o ONS, então, no momento dos leilões regulados. Também, na pauta dos leilões, a valorização de alguns atributos e o estabelecimento dos leilões com a neutralidade tecnológica. A gente sabe que não é exatamente do escopo da agência a definição das diretrizes dos leilões, mas, né, se for possível, um trabalho em conjunto junto ao Ministério para definição desses leilões de uma forma mais eficiente, né, que é o nosso ponto de vista, do que ter leilões específicos por fonte. Então, entendendo o que o sistema mais precisa. O último ponto, até da reunião que aconteceu recentemente, da regulamentação da lei de micro e mini geração distribuída, o cálculo, né, dos benefícios ambientais, o cálculo de custo-benefício. Então, essa avaliação dos benefícios ambientais, benefícios sistêmicos. Então, seria a agência se debruçar sobre esse ponto com cuidado, olhando aí todos os mecanismos, o que existe para melhor definição desses benefícios. E a Biogás se coloca aqui à disposição para esse trabalho,
a construção do que seriam esses custos e benefícios ao sistema, assim como as outras associações também já se colocaram à disposição. Então, agradeço o tempo, a oportunidade da gente conseguir trazer esses pontos e deixo a associação novamente à disposição da agência para o que for necessário. Um bom dia a todos. Agradeço a contribuição da Viugás e chamo agora, representando a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, a exposição da senhora Yasmin Martins. Bom dia a todos. Meu nome é Yasmin. Hoje eu represento a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, nessa audiência pública. Inicialmente, nós gostaríamos de parabenizar a ANEEL pelo novo formato da agenda regulatória para o próximo biênio 2023-2024, que está buscando otimizar e priorizar as atividades regulatórias, evidenciando esse esforço do regulador de ter mais foco em suas ações. Essa otimização sempre foi defendida pela Abracel, porque os recursos são escassos, então objetividade é fundamental para que a ANEEL continue a endereçar com excelência os principais desafios e oportunidades do setor elétrico, em especial o desafio da abertura de mercado. A Abracel defende os temas estratégicos propostos pela ANEEL no macrotema regulação e mercado, que são a própria abertura de mercado, segurança de mercado e programação da operação e formação de preço. Esses temas coincidem com as bandeiras defendidas pela Abracel no seu próprio planejamento estratégico. No segmento de comercialização e mercado, nós defendemos total prioridade nas atividades que estão aprimorando a comercialização varejista, o monitoramento de mercado e a revisão da Resolução Normativa 843 de 2019, que fala sobre governança na formação de preços. Essa última, inclusive, é uma atividade já iniciada e nós defendemos que possa ser concluída em breve, ainda no primeiro semestre de 2023. Em relação ao tema estratégico modernização do segmento de distribuição, nós apoiamos as atividades sobre sistemas de medição para a modernização do segmento de distribuição e diretrizes para programas de ambiente regulatório experimental no setor elétrico, que são os sandboxes regulatórios. Esses temas são extremamente importantes para a continuidade da abertura do mercado livre, principalmente diante da abertura da alta tensão, que já vai acontecer agora em 2024, e sinalização do Ministério de Abertura Integral do Mercado a partir de 2026, que está em discussão na consulta pública do MME 137. Diante dessa realidade, nós pleiteamos que sejam incluídas as seguintes atividades na agenda regulatória 2023-2024 da ANEEL: a simplificação do processo de migração para o mercado livre, a implementação do Open Energy, que possibilita o compartilhamento de dados de consumo do cliente com quem ele quiser, e o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão contratual das distribuidoras. Nós chamamos a atenção que ainda há possibilidade de inclusão de mais atividades ao longo do próximo biênio, justamente por causa da publicação da portaria do Ministério, que vai liberar aí o mercado livre para todos os consumidores atendidos na baixa tensão. Essa minuta de portaria ela já prevê desde já a atuação e a regulação da ANEEL nos seguintes temas: o serviço de agregação de medição, o serviço de suprimento de última instância e produtos padrão. Por fim, sobre sugestões na estrutura da agenda, nós consideramos que essa organização em temas estratégicos é um avanço positivo. É importante ainda deixar claro os objetivos e motivações de cada tema estratégico, explicando os critérios de escolha desses temas para melhor caracterizar o que pode ser enquadrado como estratégico. Nós sugerimos ainda sinalizar qual tratamento será dado para as atividades não estratégicas,
pois é desejo dos agentes sempre estar conhecendo, acompanhando e contribuindo à pauta de trabalho da ANEEL. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de participar nesse processo. Muito obrigada. Agradeço a contribuição da Abracel. E agora, representando a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, passaremos à exposição da coordenadora de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da associação, a senhora Isabela Ramagem. Bom dia a todos, meu nome é Isabela Ramagem, eu sou coordenadora de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da Abragel e, em nome da associação, agradecemos a oportunidade ao diretor-geral, Sandoval Feitosa, para tratarmos da agenda regulatória para o biênio de 2023-2024. A Abragel tem basicamente 3 sugestões de tema. O primeiro deles é o aprimoramento da Resolução Normativa 875 de 2020, no tocante à outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico. A nossa sugestão é para que esse tema seja incluído no primeiro semestre de 2023. Recordamos que o processo já vem tramitando há um tempo na agência. Antes da relatoria do diretor Elvio Guerra, estava sob relatoria da diretora Elisa Bastos. Bom, a título de sugestão, o segundo tema, na verdade, é uma reiteração de um item já indicado pela agência na minuta de agenda regulatória, o item 11, referente ao aprimoramento da regulamentação da prestação e remuneração de serviços ancilares. Aqui, no caso da Abragel, enfatizamos a importância dessa regulamentação, especificamente para as hidrelétricas autorizadas até 50 mega, haja vista que essas usinas, conquanto não sejam despachadas centralizadamente pelo ONS, na maioria das vezes, muitas vezes são chamadas a gerar, em determinados momentos, tanto pelas distribuidoras como pelo próprio ONS, com o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia em determinadas localidades. Esse serviço não é remunerado, não há contrapartida até o momento, então nós enfatizamos e solicitamos para que esse tema seja incluído na agenda no primeiro semestre de 2023, para que essas usinas autorizadas até 50 mega sejam devidamente remuneradas e valoradas pelo serviço prestado. Bom, o terceiro e último tema, a título de sugestão, é um tema relacionado à regulamentação da solução compensatória de GSF para CGHs. É um tema no qual a Abragel vem tratado com a agência desde 2020. Nós protocolamos sugestões de solução compensatória e, na oportunidade com o diretor-geral, que tivemos de ter uma reunião, nós enfatizamos a importância desse tema, pedindo para que o assunto fosse distribuído ao diretor-relator. De fato, o processo em referência no qual tratamos do assunto foi distribuído, porém, o assunto não foi distribuído, então nós enfatizamos e solicitamos não só que esse tema seja incluído na agenda do primeiro semestre de 2023, como também que seja distribuído um diretor-relator ao assunto do processo em referência. Reforçamos também que esse tema é um assunto extremamente caro para os associados da Abragel, detentores de CGHs, né? A CCE calculou um impacto estimado na ordem de 79 milhões para 178 usinas desse porte no MRE, e a CCE, recentemente, numa última análise, também proferiu manifestação no sentido de que 19% dos valores represados a título de GSF junto à CCE correspondem ao passivo das CGHs. Então, nós reforçamos a importância de uma regulamentação desse tema e continuidade da tramitação do assunto na agência. Por isso, o reforço ao pedido para a distribuição do assunto a um diretor-relator e também a inclusão do assunto no primeiro semestre de 2023 da agenda regulatória. Muito obrigada, agradecemos a disposição, a atenção, a oportunidade de contribuirmos e nos mantemos à disposição. Muito obrigada. Agradeço a contribuição da Abragel e agora chamo a senhora Thalita Cabral, representando a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a ABRAS.
Bom dia a todos, me chamo Thalita Viana, sou analista de energia aqui na Brasce. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes nessa audiência pública e agradecer à ANEEL mais uma vez pela oportunidade da nossa manifestação. Sendo assim, apresentarei aqui hoje as contribuições da Brasce em relação à Agenda Regulatória 2023-2024. Bom, dentro do primeiro item, que é o segmento geração, nossa contribuição é de apoiar que esteja constante na agenda regulatória o aprimoramento da regulamentação dos serviços ancilares no SIM. Esse tema ele já foi objeto de consulta pública em 2022 e entendemos como necessário que ele avance ainda no primeiro semestre de 2023, dando regulamentação adequada ao tema. Dentro do segmento de transmissão, solicitamos a inclusão do aprimoramento da regulamentação acerca do processo de liquidação dos encargos de uso do sistema, o EUSH. Esse tema ele já é resultado de um extenso processo de discussão entre todos os agentes do setor, sendo que a última consulta pública já foi finalizada, ela ainda no início de 2020, e é necessário que esse aprimoramento ele avance, visto que no momento nos deparamos com um número exorbitante de faturas dentro do segmento de transmissão, trazendo muitas ineficiências no setor devido à dificuldade de operacionalização. Destaco aqui também que a última proposta apresentada na última fase da consulta pública teve a concordância da maior parte dos agentes do setor, que é estabelecer uma instituição financeira para a centralização desses pagamentos. E a Brasce, ela acredita que essa alternativa ela é a mais adequada e que irá solucionar os problemas enfrentados hoje de forma estrutural. Dentro do segmento de estrutura do setor, apoiamos também o aprimoramento dos procedimentos decisórios do ONS. Entendemos que discutir esse aprimoramento da governança do operador ele é importantíssimo para garantir um fluxo de decisões transparentes no contexto onde o nosso mercado também está avançando juntamente com a sua modernização. No segmento comercialização e mercado, também dentro do contexto de modernização, acreditamos que o debate com a sociedade seria importante para aprimoramento, por exemplo, da figura do agente varejista, permitindo, inclusive, que todos os agentes da CCE possam prestar serviços, incluindo consumidores. Bom, são essas as contribuições da Brasce. Gostaria de dizer que estamos à disposição para contribuir com o aperfeiçoamento e modernização do setor elétrico e agradecemos mais uma vez o espaço de fala e desejo a todos um bom dia. Obrigada. Agradeço a contribuição da Brasce. Representando a Eletrobras, passaremos o vídeo da senhora Vládia Regis, superintendente de regulação da empresa. Dessa audiência pública número 14 de 2022. Bom dia. Meu nome é Vládia Regis, sou superintendente de regulação da Eletrobras e venho trazer as contribuições da Eletrobras com relação à proposta de agenda regulatória para o biênio 2023-2024. Um primeiro tema a ser destacado diz respeito à revisão da resolução normativa número 697 de 2015, que trata da prestação de serviços ancilares. Um tema que já consta da agenda regulatória e que é de extrema importância, tendo em vista a relevância desses serviços no momento em que há a previsão de aumento ainda mais significativo de penetração de fontes renováveis variáveis na matriz elétrica brasileira. Esse tema precisa de revisão no que diz respeito não somente à remuneração dos serviços atualmente reconhecidos, mas também no que diz respeito à previsão de novos serviços que podem ser oferecidos para a garantia de confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. Um outro tema muito importante, que já consta da agenda regulatória, é a regulamentação do constrained off de centrais geradoras hidrelétricas. É importante que as centrais hidrelétricas tenham a compensação pelas restrições de despacho e de operação, tal como é atualmente previsto para as centrais geradoras eólicas. Também é importante a revisão da resolução normativa número 696 de 2015, tendo em vista a revisão do marco legal, que diz respeito à segurança de barragens, a fim de que haja previsão para os processos de fiscalização no que diz respeito a essas usinas. Outro tema relevante, já com previsão pela agenda regulatória, é o aprimoramento da regulação de qualidade associada às funções de transmissão em corrente alternada.
é importante que a regulação da qualidade desses serviços tenha mais descritividade e mais previsibilidade, diminuindo margem à interpretação na aplicação da regulação, especialmente no que diz respeito à aplicação de parcela variável. Importante também tratar o aprimoramento das regras de transmissão quanto aos percentuais de ressarcimento relativo aos custos pré-operacionais incorridos pelas transmissoras acessadas, a serem ressarcidos quando de novo acesso de agentes ou nova conexão de transmissores. Também é importante o aprimoramento da regulamentação sobre requisitos para entrada em operação de instalações com previsão de transferência. Os dois últimos temas não têm previsão em agenda e são extremamente relevantes, tendo em vista o volumoso aumento de acesso às instalações de transmissão, reconhecido tanto pela operação quanto pela regulação do setor elétrico brasileiro. Importante também tratar a avaliação da necessidade de estabelecimento de mecanismos de limitação dos valores a serem descontados da RAP das transmissoras nos casos de retificação, revogação ou anulação de TLP, TLR ou TLD. Esse tema é extremamente importante e ganha relevância tendo em vista eventos recentes de revogação de termos com grande lapso temporal em relação à sua concessão, gerando com isso grandes descontos retroativos. É importante que haja um tratamento de limitação, evitando instabilidade jurídica para as transmissoras no que diz respeito a esse tema. Importante também pensar na revisão dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET, no que tange a percentual de captura para modicidade tarifária e de outras receitas, e nesse ponto, especificamente, serviços de comunicação multimídia, dando tratamento isonômico entre setor de transmissão e de distribuição no que diz respeito à captura para modicidade tarifária. Esse tema é importante também no sentido de dar também incentivos regulatórios para o aproveitamento de sinergias existentes entre setor de telecomunicações, setor de energia, elemento que já é reconhecido em notas técnicas pela própria ANEEL como sendo de grande relevância. Por fim, o estabelecimento de parâmetros para pactuação de planos de resultado. Os planos de resultado são um instrumento importante para o aprimoramento na qualidade da prestação de serviço e estabelecer uma regulação em que haja critérios objetivos para a pactuação desses termos também é importante para a sua eficácia de sua aplicação. Muito obrigada. Agradeço a contribuição da Eletrobras. Passaremos agora o vídeo da exposição do Sr. Tiago Aragão Soares, diretor de Assuntos Econômico-Financeiros da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tiago Soares, eu sou diretor da ABRAT e eu vou apresentar as nossas contribuições para a Audiência Pública 14 de 2022, que trata da agenda regulatória no biênio 2023-2024. Bem, essas são as associadas da ABRAT, que representa mais do que 95% do segmento de transmissão. E, inicialmente, a associação gostaria de enaltecer a ANEEL pela abertura desse processo de discussão com a sociedade. A agenda regulatória é um instrumento que proporciona muita previsibilidade e transparência para os agentes em relação ao que o regulador pretende tratar no futuro próximo, de modo que é de grande valor para as empresas e para o segmento de infraestrutura como um todo. Bem, após uma avaliação da nota técnica que embasa o processo e do voto que foram disponibilizados, a gente identificou alguns pontos de aperfeiçoamento, aos quais a gente vai tratar na sequência. O primeiro ponto diz respeito à apresentação dos critérios de classificação dos temas como estratégicos. No webinar que foi realizado no âmbito da tomada de subsídios desse mesmo processo de agenda regulatória, foi indicado que corresponderiam aos temas associados à pauta estratégica e de modernização do setor. Nós acreditamos que a existência de critérios claros para que esses temas tenham sido definidos como estratégicos e, portanto,
tenham entrado na agenda regulatória desse biênio sejam importantes para que o mercado conheça e possa se adaptar a essa nova realidade. O segundo ponto de aprimoramento é em relação a esclarecer os objetivos e motivações ao que se pretende tratar em todos os temas da agenda. Então, a ideia aqui é que se detalhe ou que se desdobre os itens da agenda regulatória para que os agentes consigam adequadamente interpretar o que vai ser tratado em cada um dos itens. Bem, agora falando de temas não estratégicos, né? A ideia da agenda foi concentrar apenas os temas estratégicos, mas, como dito no início, essa dinâmica da agenda regulatória ela é de muito valor para o segmento. Conhecer quando que a agência pretende abrir uma tomada de subsídio, uma consulta pública, quando pretende concluir determinados temas, é muito importante para o segmento de transmissão. Então, a ideia aqui seria ter essa mesma previsibilidade, esse mesmo tratamento para as atividades que são consideradas não estratégicas e que vão ser desenvolvidas no âmbito normal das superintendências e com conclusão da diretoria da agência. Então, nós pedimos aqui que seja dado também o mesmo tratamento para as atividades não estratégicas. E, por último, um tema de grande importância para o segmento de transmissão, que trata a respeito da arrecadação da TUS-CDE. Hoje, essa cobrança ela é feita pelas transmissoras, o que implica um risco adicional para o segmento, né? Dado que um consumidor ele pode ficar inadimplente com a transmissora não pode ficar inadimplente com o pagamento da TUS-CDE desse mesmo consumidor, dado que é dela hoje a obrigação de arrecadação desse encargo e correspondente repasse para o fundo. Agora, a Lei 14.120 do ano passado, ela determinou que os recursos da CDE vão ser provenientes ou de encargo tarifário, tal qual como é hoje, né, nas tarifas de transmissão, mas pode ser também cobrado diretamente dos consumidores pela CCEE. Então, a nossa proposta, o nosso pedido é exatamente esse, que seja realmente cobrado diretamente pela CCEE, conforme permite a lei. Então, o nosso pleito é que isso seja, sim, regulamentado pela ANEEL, para que haja uma correta alocação de risco. É isso, muito obrigado, até mais. Agradeço a contribuição da ABRAT. Passaremos agora ao vídeo da exposição do senhor Ricardo Brandão, representando a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD. Olá, sou Ricardo Brandão e nessa audiência pública represento a ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Inicialmente, agradecemos a oportunidade da ANEEL de trazer nesse espaço as nossas contribuições no âmbito da audiência pública 14 e da agenda regulatória no biênio 2023-2024. Trazemos aqui, de fato, boa parte das contribuições que já trouxemos no âmbito da tomada de subsídio, que também tratou da agenda regulatória. As contribuições da ABRAD nessa audiência pública têm questões que dizem respeito ao rito, a forma como foi feita a condução e a separação dos temas, e também alguns temas que nós já trouxemos por ocasião da TS 16, mas que a gente entende que eram importantes serem revisados aqui. A primeira questão diz respeito a essa separação de atividades entre não estratégicas e estratégicas. Entendemos que não está adequadamente sinalizado qual vai ser o tratamento que será dado às atividades não estratégicas e também qual é o instrumento que vai ser utilizado para que essas atividades sejam desenvolvidas. Isso é uma questão de transparência, é importante que a sociedade conheça quais são os meios de acompanhar esses temas, assim como a própria pauta da ANEEL. O outro aspecto diz respeito às atividades estratégicas. Apesar de ter ocorrido uma apresentação dessas atividades estratégicas por segmento, não ficaram claros quais são os objetivos, as motivações e o que se pretende tratar em cada um desses temas. De fato, a nota técnica 11 de 2022
indicou que recebeu contribuições nesse sentido, né, ou seja, para o aprimoramento da agenda, mas não ficou estabelecido ali como seria feito o aproveitamento dessa contribuição. Também, por fim, entendemos que não foram apresentados os critérios que classificam os temas como estratégicos. No webinar que foi realizado, né, na TS 16, foi indicado o que corresponderiam os temas associados a essa pauta estratégica e de modernização do setor elétrico. No entanto, é importante melhor caracterizar o que pode ser enquadrado entre essas atividades de temas estratégicos. São pontos que entendemos que merecem um melhor esclarecimento. Agora, mais sobre a questão dos temas, a ABRAD apresentou um conjunto de contribuições na tomada de subsídios, mas a gente queria trazer especialmente esses 3 que são de extrema importância para o segmento de distribuição. O primeiro é o que diz respeito à regulamentação dos limites de continuidade de fornecimento de energia elétrica. Esse é um tema recorrente, inclusive tem um P&D estratégico sendo desenvolvido sobre esse assunto. É importante a gente ter clareza do processo de desenvolvimento desse tema, assim como um prazo para encerramento desse processo de discussão. Outro ponto importante é a questão das normas de compartilhamento de infraestrutura. Existe uma consulta pública conjunta entre a ANEEL e a Anatel, também de uma minuta de uma resolução conjunta. Esse é um tema muito importante, a gente entende que ele precisa avançar com celeridade. E outro aspecto é a questão do cálculo dos montantes de exposição e sobre a contratação involuntária. Nesse cenário de migração de consumidores para o mercado livre e de rápida instalação de GD, esse tema da sobrecontratação é muito importante para as distribuidoras e para os consumidores, né? E por isso, né, em benefício da previsibilidade, para se ter a clareza, né, do tratamento em relação aos mecanismos de gestão desses contratos e a regra de repasse para as tarifas, que a gente entende que esse tema também deveria ser dado extrema importância no âmbito dessa agenda regulatória. Além desses 3 temas, entendemos que tem vários outros assuntos que precisam ser priorizados e, portanto, incluídos na agenda regulatória. Como falei, na nossa contribuição na TS 16, apresentamos mais de 30 temas que entendemos necessários serem incluídos na agenda regulatória. Trago aqui, só exemplificadamente, 10 desses temas, mas repisando e reiterando para a ANEEL que são temas importantes e que cabe a sua inclusão dentro dessa agenda regulatória. O tempo da apresentação aqui é reduzido, portanto, não tem como a gente desenvolver todos os assuntos, mas os nossos pontos estão colocados na contribuição da TS 16. Essa audiência pública serve para reforçar esses pontos. Agradecemos, portanto, a oportunidade de trazer o nosso ponto de vista para a discussão. Muito obrigado. Agradeço a contribuição da ABRAD. Nesse momento, passaremos à exposição da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, ABREM, apresentada pelo senhor Antônio Bolognesi, que é o presidente do Conselho. Eu sou Antônio Bolognesi, sou presidente do Conselho da ABREM e eu vou falar um pouco a respeito da importância da recuperação de energia de resíduos. Hoje, essa tecnologia ela é fundamental para resolver o problema das emissões de metano gerada pelos aterros sanitários, que ela extingue completamente as emissões e é muito importante, portanto,
para atender o compromisso do Brasil com a COP26, a redução dos gases de mudanças climáticas. E não só isso, a tecnologia ela ajuda a resolver os problemas das grandes concentrações urbanas, onde não há mais espaço para aterros sanitários, e resolve também a questão dos lixões que estão pendentes de solução já fazem mais de 20 anos, né? Então, essa é uma proposta que nós fazemos. Então, e para isso, obviamente, é importante que a cobrança dos custos para o tratamento seja feita através de uma conta de consumo, e a conta de energia é considerada uma das melhores formas de se cobrar esse custo, né? Então, podemos cobrar aí das distribuidoras, né, algo como 2% a 3%, para poder efetivar essa cobrança dos cidadãos que são abrangidos por um projeto de tratamento de resíduos com recuperação de energia. Isso modifica completamente a relação entre o concessionário e o cidadão que vai receber os serviços, né? Melhora a financiabilidade do projeto, e como a conta de energia é uma conta que tem uma menor inadimplência e há uma segurança melhor de cobrança, isso deve reduzir os custos de financiamento e deve melhorar também as condições para o cidadão. Então, a cobrança dos custos de tratamento na conta de energia é um bom negócio para o país. Agradeço a contribuição da ABREM. E, não tendo outros expositores inscritos, passamos para o encerramento. Lembro que mais informações estão disponíveis no site www.gov.br/ANEL, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e todas e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos e todas um bom dia.